Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, como eu sempre tenho falado, eu quero crer, eu quero acreditar que sim, estamos aí passando por um momento de dificuldade, por um momento de adversidade, é claro, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: Deus ele está no controle, Deus ele jamais perde o controle. Quero aqui humildemente agradecer a Deus por mais esta oportunidade de trazer uma palavra do reino dele para o seu coração. Quero agradecer a Deus por você e pela sua vida, que nesse momento clicou aqui nesse vídeo e está visitando esse canal. Amém? Quero aqui também, claro, agradecer a Deus, fazer os últimos 2 agradecimentos, que é para os meus pastores. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu quero também agradecer aqui a todo o pessoal do IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, que é uma grande porta que o grande Deus tem me aberto para que eu pudesse estudar a palavra dele. Amém? Se você se inscreveu no canal, muito obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Deixe aí o seu like, programe aí o sininho para que você possa receber todas as notificações do canal. Amém? Já sem perca de tempo, gostaria que você pausasse o vídeo aí e abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 4. Vamos ver a partir do versículo 1 ao 2. Amém? Há uma Bíblia aqui perto de mim. Se não tem, perto de você, não tem problema nenhum. Eu vou fazer aqui a leitura e dessa maneira você vai ser abençoado ou abençoada em nome de Jesus. Pois bem, vamos à leitura. Diz assim, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Bom, somente até aqui. Sabemos que um dia a humanidade se perdeu em meio ao pecado. Sabemos que um dia, lamentavelmente, Deus ficou muito triste, porque quando ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Já expliquei isso aqui no canal. Mas sabemos que Adão e Eva caíram, e ao cair eles deram brecha. Eles abriram a porta escancarada para o pecado entrar na nação, ou melhor dizendo, para o pecado entrar na humanidade, e infelizmente isso ocorreu. O que aconteceu foi o seguinte, que o homem começou a se multiplicar sobre a face da terra, o homem começou a crescer sobre a face da terra, e começaram a nascer civilizações, começaram a nascer nações fortíssimas ao longo da história. Passa a geração de Adão, e vai passando as gerações, vai passando o tempo, e conforme o tempo vai passando, cronologicamente, a humanidade, o homem, o ser humano vai se perdendo cada vez mais em meio ao pecado. Deus, ao longo da história, vai levantando um, levantando o outro, vai usando com poder, autoridade e graça. Mas todos eram homens, e homens falham, homens pecam. Aí chegou um dia que o grande Deus ficou triste, e ao ficar triste, ele lá no céu começa a falar: e agora? A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E ali, creio eu, que por um espaço de tempo breve, causou-se silêncio no céu. Aí Jesus se levanta e diz assim: Pai, pode ter certeza que eu vou lá, eu vou descer, eu vou trazer de volta toda a sua grande criação. Então ali foi estabelecido um plano, um projeto para quê? Para resgatar o homem, para resgatar a humanidade das mãos do diabo, das mãos do pecado. Bom, aí dá início ao plano, ao projeto, aí Deus começa a usar pessoas. Deus teria que usar um casal para trazer Jesus até a terra. Esse casal, mais conhecido como José e Maria, são bem conhecidos, são bastante conhecidos. A história narra que eles eram jovens e eles iam se casar, ambos estavam noivos. Porém, o Espírito Santo começa ali a fazer algo na vida de Maria, ou seja, começa a colocar uma semente na vida de Maria. Só que antes disso, ela recebe ali a visita de um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor lhe apresenta o plano. Que plano era esse? Que ela ia carregar em seu ventre aquele que seria mais para frente o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para cortar a conversa, ela vai, ela aceita o projeto, ela aceita o propósito, e ali então o Espírito Santo finalmente coloca a semente no ventre dela. Ali parece que as coisas foram simples, mas não foram simples. Aí ela tentou explicar com seu marido essa situação, falou que ela estava grávida, mas o fruto não era de um homem, mas era fruto do Espírito. Ali no coração de José criou-se uma dúvida, a ponto de um anjo também ir até ele quando ele estava dormindo, explicar para ele o projeto. Projeto explicado, ambos aceitaram o projeto. Passou-se o tempo, então ali ela dá à luz a um filho, mas não era qualquer filho. Ela deu ali à luz a um filho que era fruto do Espírito, ou seja, o nosso amado Mestre Jesus Cristo.
A história vai dizer o seguinte, vai narrar o seguinte, que ali então ele começa a ter uma vida comum e normal. Só que em determinado tempo na vida dele, ele passa a não ter mais uma vida comum e normal. Chegou ali aos seus 30 anos de idade. Ao chegar nos seus 30 anos de idade, ele então começa a iniciar o seu ministério sobre a face da terra. E quando ele inicia o seu ministério na face da terra, então ele vai lá e procura um homem chamado João Batista. E ao encontrar João Batista ali batiza ele com água, para que se cumprisse a promessa, a palavra do Senhor sobre a vida dele, para que ele possa dar exemplo para muitos, e esse exemplo é seguido até o dia de hoje. Então ele ali é batizado com água. Mas a história vai narrar o que? Vai dizer o que? Que o nosso Mestre Jesus, ele é levado ao deserto. Ele é levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Eu quero crer, quero acreditar que até aqui você entendeu o que estou dizendo, o que eu estou falando. Já que eu dei a explicação, agora eu quero dar o tema para a mensagem. O tema que eu vou utilizar agora, o tema da mensagem que o Senhor me deu é esse: não despreze o seu deserto, ok? Agora, meus amigos, eu quero rapidamente aqui sair, deixar a parte explicativa e entrar agora na parte da revelação do céu para a sua vida. Eu estava pesquisando, estudando a palavra do Senhor, e ao fazer essa pesquisa, ao estudar calmamente a palavra do Senhor, o Espírito Santo, por meio de sua palavra, começa a falar em meu coração. E quando ele começa a falar no meu coração, eu comecei ali a fazer algumas anotações. E essas anotações estão aqui na minha frente agora. E eu quero compartilhar elas com você. E nessas anotações estão aqui também algumas revelações do Espírito Santo de Deus para a minha e para a sua vida. Vamos então a elas. Olha, quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor, eu notei que o próprio Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas espiritualmente falando, talvez você não é aprofundado na Bíblia, não conhece muito a palavra do Senhor. Você deve aí estar se perguntando: o que é um deserto? E como que eu posso aplicar esta palavra em minha vida? Muito simples. Deserto é um lugar de forte calor e frio, o verdadeiro sinônimo de intensas provações. Deserto, para você que não sabe, na vida de um cristão, na vida de todo aquele que serve a Deus, significa momento de conturbação, ou seja, momento de dificuldade, momento conturbado, momento onde o vento vem, onde a provação nos atinge fortemente sobre a face da terra. Mas a aprovação, ela vem com o propósito de nos tornar ainda mais fortes diante da presença do Senhor, nos dá a resistência. E é isso que significa um deserto: um lugar de forte calor, um lugar de forte provação, intensidade e coisas desse tipo. Então é assim que a gente usa esse termo espiritualmente falando. Deserto é um lugar de provação, é um tempo de dificuldade que muitos de nós atravessamos e vivenciamos nas nossas vidas. Tanto que hoje nós estamos em um deserto, nós estamos em um tempo de provação, nós estamos em um tempo de pandemia. Pandemia essa que está assolando todo o globo da terra, todo o globo terráqueo. E sabemos que muitos estão sendo atingidos, inclusive eu, inclusive é você que nesse momento está aí assistindo, ok? Bom, vamos então para as anotações que eu fiz aqui. Olha aqui, a primeira anotação que eu fiz e a primeira coisa que eu observei é que todo o cristão tem que aceitar quando o próprio Deus permite um deserto em nossas vidas. Por quê? Porque muita gente acha que Deus, ele só traz coisas boas. De fato, ele traz coisas boas. Sim, só que tem uma coisa que muita gente faz questão de não falar, que é quando Deus resolve nos provar. É bíblico. A palavra do Senhor diz que um dia ele foi lá e testou um homem que era fiel, um homem conhecido como Jó, um homem que se chamava Jó, melhor dizendo. Ele tinha tudo, era fiel a Deus, só que aí um dia Deus resolveu fazer uma aposta. O diabo entrou na presença do Senhor Jesus, na presença do Senhor Deus, né? E ali ele diz o seguinte: olha, ele te adora, ele te exalta, porque você dá de tudo para ele. Ele tem bens materiais, ele está de boa saúde, mas deixa eu tocar nele para ver o que acontece. Aí Deus vai lá e permite. Aí quando Deus permite, o diabo arranca tudo dele, arranca filhos, saúde e tudo. Mas aí ele não fala mal do Senhor Jesus, ele não fala mal de Deus Todo-Poderoso. Jesus, claro, ele existia já nessa época, mas ele ainda não havia chegado até essa terra, na época de Jó. E nós entendemos que ele ali não blasfema, ele ali não fala mal, só que ali então algo chama atenção. Ali a mulher dele fala assim: Jó, olha só o seu estado, todo doente, todo cheio de lepra. Mas aí eu falo uma coisa para você, Jó: abandona esse Deus e morre. Aí a resposta de Jó: como falas, uma louca mulher? Porventura
eu aceitaria o bem de Deus, eu aceitaria o bem de Deus, eu sempre aceitei o bem de Deus e eu não aceitaria o mal? Aí ele diz uma frase bastante conhecida, que é: nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. De uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. Essas foram as palavras de Jó naquele momento. O que eu entendo nessa parte é que nós, como cristãos, como servos de Deus, muitas das vezes temos que entender que nem sempre nós vivenciaremos bons dias. Nem sempre nós vivenciaremos tempos bons. Não, vai vir tempo complicado na nossa vida também. Vai vir tempo difícil na nossa vida também. A prova que aquilo que eu estou dizendo é real, é verdade. Olha aí o que nós estamos passando. Olha aí o que nós estamos vivenciando. Não tem rico, não tem pobre, não é verdade? Não tem bonito, não tem feio. Enfim, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação. Mas nós temos a fé que isso vai passar. Mas por que Deus permite esses momentos de dificuldade, esses momentos onde não é muito bom a gente passar? Muito simples, é para a gente poder amadurecer, é para a gente poder crescer, é para a gente poder ter muitas coisas na vida, muitas experiências na vida. Uma coisa que eu sempre tenho falado aqui nesse canal: como é que Deus vai te usar nesta determinada área se você primeiro não for testado, não aprender as coisas nessa determinada área? Como por exemplo, como é que um rapaz vai pedir um carro para Deus se primeiro ele não aprender a dirigir? Como é que você vai pedir uma esposa para Deus se você não tiver condição de sustentá-la? Mesmo assim, é o intuito da aprovação das nossas vidas, nos deixar experiente, nos dar experiência, nos ensinar. E eu creio que a partir dessa pandemia, por conta dessa pandemia, Deus está querendo ensinar algo para a gente, algo poderoso. Eu sei que é um momento de dificuldade, eu sei que é um momento de adversidade, mas mesmo assim, eu creio que Deus ele está ensinando algo. Toda vez que você passar pelo processo de provação, pelo deserto, saiba que na verdade é Deus querendo te ensinar alguma lição e é Deus querendo fortalecer a você em alguma área determinada na sua vida. Portanto, se você está nessa área, se você está nesse momento, não desista, insista, persista, segue em frente, porque toda aprovação vai passar e você será vitorioso em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha aqui, uma outra anotação que eu fiz, outra coisa que eu sempre descobri aqui. Veja só. Sempre devemos confiar nele quando atravessarmos um deserto. É verdade? Às vezes a gente passa por um deserto, às vezes a gente passa por uma adversidade complicada e difícil, e a gente muitas das vezes recorre ao homem, achando que muitas das vezes o homem pode nos socorrer, achando que muitas das vezes o homem pode fazer algo em relação às nossas vidas, dependendo da circunstância, dependendo da situação, até que o homem pode nos ajudar, até que o nosso pastor pode fazer algo pela gente. Mas existem alguns momentos da vida que é só entre nós e Deus, é só entre a gente, é no mais íntimo, é no mais oculto da nossa alma, do nosso espírito. Mas muitas das vezes nós colocamos as nossas mentalidades, a nossa confiança no homem, e o homem vai lá e não cumpre. Quando você estiver passando por provação, claro que Deus vai colocar alguém do seu lado para te ajudar. Mas quando você estiver passando por uma provação, quando Deus permitir algo na sua vida, confie em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo, Ele tem controle de tudo. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 125, versículo 1, o seguinte, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, quando você for provado por Deus, procura ser aprovado, porque Ele está no controle. Confia em Deus. Então, como eu falei para você, se você está passando por isso, glorifique a Deus, porque eu sei que de uma coisa, Deus vai usar você poderosamente. Há algo que eu aprendi que eu quero passar para você nesse momento. Alguém um dia disse assim: na área em que mais dói, na área em que você mais grita de dor, na área em que Deus mais está te provando, é exatamente a área em que Deus mais quer te usar sobre toda a face da terra. Se você está passando por momentos de dificuldade, glorifica a Deus, porque esse é um sinal de que Deus tem grandes projetos para sua vida, grandes sonhos para sua vida. Mas também há algo que você deve fazer para que Deus possa realizar os projetos dele, os sonhos dele na sua vida. Você não deve olhar para trás, porque teve um caso de uma vez de uma pessoa que estava num lugar onde o pecado estava reinando ali, Sodoma e Gomorra. Era Ló e a sua família, e Deus dali, através dos seus anjos, deu uma ordem por conta da oração de um tio dele, de Abraão. Ele disse assim: olha,
eu vou te tirar dessa terra, só que tem um porém, vocês não podem olhar para trás, porque eu vou destruir essa terra. Só que lamentavelmente, uma pessoa dali da família olhou para trás, sua esposa olhou para trás, e quando ela olhou para trás, ela lamentavelmente virou uma estátua de sal ali. Aí eu quero abrir parênteses e chamar algo interessante aqui. Quantas são as pessoas que nesse momento estão olhando para trás, justamente porque não entendem, não compreendem o trabalhar, o projeto de Deus em suas vidas? Quantas foram as pessoas que deixaram que a apostasia, que nada mais é do que o esfriamento espiritual, entrar no seu coração e desistiram da fé, desistiram do caminho correto, exato de Deus? Mas eu quero dizer a você, não desista não, não para não. Talvez você está aí me assistindo e conhece alguém, um conhecido ou até mesmo um familiar que estava firme na presença do Senhor e lamentavelmente ele veio a desviar, a afastar-se dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer a você que se você continua orando, se você está orando por pessoas assim, não perca a esperança. Até porque a palavra do Senhor diz que enquanto houver vida, ainda haverá esperança. Creia que Deus vai restaurar toda a tua casa, toda a tua família, se porventura a tua família não está estruturada, se porventura a tua família não está como era para estar. Eu só sei de uma coisa: há poder na oração, há poder nos joelhos que se dobram. Portanto, ore, acredite, tenha fé que Deus, Ele é Deus para restaurar. Amém? Então eu creio que até aqui você entendeu e compreendeu aquilo que Deus está falando com você. Sempre confie em Deus. Amém? Olha aqui. Uma terceira atitude ou uma terceira anotação que eu fiz que eu achei muito importante: reagir de maneira positiva sempre quando Deus te prova, sempre quando Deus te coloca em uma situação onde Ele quer te ensinar alguma coisa. Eu me recordo da história de duas pessoas importantes na palavra do Senhor, que é Paulo e Silas. Ambos estavam ali fazendo a vontade do Senhor, ambos estiveram ali fazendo aquilo que era correto, aquilo que era bom diante dos olhos do Senhor. Só que quando eles fizeram a vontade do Senhor, quando eles estiveram ali em uma cidade e expulsaram um demônio de uma jovem, eu já ministrei sobre isso no canal, alguma coisa aconteceu. Espiritualmente, toda ação provoca uma reação, e foi o que aconteceu ali. Eles expulsaram um demônio de uma jovem, a cidade vai, se levanta unida contra eles, porque aquela mulher tinha um espírito de adivinhação. Ela tendo isso, ela gerava grande lucro aos seus senhores, e ao gerar lucro aos seus senhores, então aquilo ali movimentava financeiramente a cidade. Eles libertaram aquela menina e aquilo quebrou financeiramente a cidade. Então a multidão, por conta disso, levantou unida contra eles. Aí eles foram condenados, julgados e presos. Eles foram lançados na prisão. E ali eles foram espancados, sofreram violência física. Mas mesmo em meio à adversidade contrária, eles tiveram uma ideia que chamou a atenção do grande Deus. Mas chamou a atenção não é de qualquer forma, de uma maneira positiva. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à adversidade, eles reagiram de forma positiva. O que eles fizeram? Eles adoraram a Deus, eles cantaram hinos a Deus, mesmo em meio à mais intensa dificuldade, à mais intensa momento difícil. É isso que a gente tem que fazer, reagir de maneira positiva. Porque tem gente que quando vem a aprovação, tem gente que quando vem a situação adversa, o que acontece? Vai e fica blasfemando, não entende o projeto de Deus, não entende o trabalhar de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus procura aqueles que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Porque existem pessoas que adoram o Senhor, mas adoram apenas a boca para fora. Se o próprio Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, então logo a palavra verdade me faz entender, compreender que também existe aquele que é falso adorador, aquele que não adora ao Senhor Deus de todo o coração, adora ao Senhor, como eu já disse outras vezes aqui, somente da boca para fora, somente por falar mesmo. Vai para a igreja simplesmente por ir, faz as coisas simplesmente por fazer, sem amor, sem carinho, sem zelo algum. Tem gente que é assim, só faz as coisas por interesse, só busca Deus por interesse, só corre atrás de Deus por conta de coisas físicas, não é? Tem gente que pede uma bênção para Deus, tudo bonitinho, tudo certinho, até começa bem, mas aí por conta dessa bênção, essa pessoa vai e faz tudo errado, se afasta. Então, às vezes o próprio Deus, antes de nos dar uma bênção, ou quando eles nos dão uma bênção logo depois, em algumas ocasiões, ele vai e nos testa. Ele testa a gente sim. É só você ver a história do patriarca Abraão, quando um dia Deus pediu o filho Isaac para ele. Por quê? Porque Deus queria saber aonde de fato estava o coração dele, aonde de fato estava a alegria dele, aonde estava o pensamento dele. Porque tem muita gente que só põe o pensamento e o coração nas coisas que a traça e ferrugem corrói. Eu quero dizer a você
que ele amava a Deus muito mais do que o seu filho, tanto que se você abrir a palavra do Senhor, você vai ver que ele foi aprovado no teste. E eu quero dizer a você, não é pecado você sonhar com coisas boas, não é pecado você pedir para Deus uma casa boa, não é pecado você pedir para Deus um esposo, uma esposa, enfim, não é pecado você sonhar. Não é pecado você ter do bom e do melhor. Agora, o problema em si é quando esse melhor que você pede tanto para Deus toma o lugar de Deus. Você pode sim ter uma casa, mas não ame sua casa mais do que a Deus. Você pode sim ter um carro, mas não ame o seu carro mais do que a Deus. Não é verdade? E eu digo para você, coloque seu coração em Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que onde estiver o vosso coração, ali também estará o quê? O vosso tesouro. Amém? Olha aqui, alguma anotação que eu fiz. Uma das últimas anotações que eu fiz aqui para você. Olha, sempre permanecer firme e fiel ao nosso Deus no mesmo lugar, dando o melhor. Eu já estou terminando já. Às vezes nós passamos por alguma dificuldade, adversidade, a gente não entende. Às vezes na igreja da gente passa por provação. E qual é a mentalidade de muitos que eu tenho visto? Ah, eu vou sair daqui. Essa igreja não está boa para mim. Só que é o seguinte, você pode até sair da igreja, você pode até mudar de ministério, mas quando você chegar naquele determinado ministério e passa o tempo, vai ter problemas também. Eu quero dizer a você que onde houver o elemento, o ser humano, sempre haverá problema, sempre haverá dificuldade. Portanto, se Deus colocou você em um determinado lugar, se Deus tem uma obra contigo em um determinado lugar, não saia, a não ser que Ele te dê uma ordem, a não ser que Ele falar com você. Aí sim, você vai sair debaixo da bênção, da autoridade do grande e poderoso Deus. Há um ditado por aí que diz assim, que os incomodados que mudem o mundo. Eu penso diferente. Um pastor amigo meu me ensinou algo diferente. Os incomodados que mudem o mundo. Tem gente que diz assim, os incomodados que se mudem. Mas isso mexeu comigo, os incomodados que mudem o mundo. Talvez você esteja querendo ver as coisas diferentes, enxergar com que tudo mude. Só que a mudança, na grande maioria das vezes, ela começa por onde? Por mim e por você. Você quer mudança no país? Você quer mudança na nação? Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua área ministerial? Então, se algo está errado, procure falar para Deus aquilo que está errado em você primeiro. Procure se melhorar você primeiro. Aí, dependendo daquilo que Deus falar, vai lá e conserta. Então, antes de você querer melhorar as coisas, ver as coisas melhores, melhore você primeiro. Não é verdade? Então, quando você estiver no lugar, faça a diferença. E faça com que os outros vejam a diferença em você. Quando os outros verem a diferença em você, aí eles vão querer mudar. Aí eles vão querer pensar e dizer, bom, se ele está mudado, se Deus está honrando a vida dele, vai honrar a minha também. Vamos cada um fazendo a nossa parte para que o nosso país venha a cada dia, a cada instante, a cada momento ficar melhor, não é mesmo? Bom, fica firme, fica fiel onde Deus te colocou, não é verdade? Não se mexa, não se mova se Ele não te der uma ordem para tal coisa. E eu quero dizer uma coisa para você, nem o próprio Jesus menosprezou, desprezou o seu deserto, não é verdade? Se Jesus passou por provação, passou pelo deserto, foi levado pelo deserto por conta do Espírito Santo, que dirá eu e que dirá você? É por isso que Deus me deu esse tema, é por isso que Deus me deu essa mensagem, porque existem muitas pessoas que acham que às vezes você está na dificuldade, está na prova, porque Deus se esqueceu. Não, o próprio Espírito Santo, diz a palavra, foi quem levou Jesus ao deserto. Às vezes o próprio Deus te leva ao deserto para te testar mesmo. Às vezes você pede bênção para Deus e Deus te leva para o deserto. Ele te leva para o deserto para duas ocasiões. Primeiro, para ver onde está seu coração, como eu citei aqui. E segundo, para você valorizar as bênçãos que futuramente Ele vai colocar nas tuas mãos. Agora, não pense você que você vai pedir uma bênção para Deus, vai pedir algo para Deus e Deus vai te entregar de mão beijada, não. Não. Primeiro, você vai passar pelo deserto. Primeiro, você vai ser levado pelo deserto. Na verdade, Deus vai permitir isso para você valorizar as coisas boas que Ele tem para sua vida, que Ele tem para você. Amém? Creia nisso. Então, se você estiver no deserto, se Deus te levar para o deserto, não menospreze o seu deserto, mas veja, enxergue o seu deserto como uma escola, como um local, como um período onde o grande Deus vai te ensinar grandes coisas, coisas ricas, e você vai ter amadurecimento, você vai ter estrutura para poder ajudar o seu próximo e para ser bênção na vida do seu próximo. Portanto, esse é o último recado dessa mensagem para você. Não despreze o seu deserto, não menospreze o seu deserto. Quando o deserto vier, aceite. Quando o momento de provação vier, aceite, porque esse é o sinal de que Deus tem um plano na sua vida e Ele quer ensinar algo para você,
através desse deserto. Na verdade, nós estamos num deserto. Alguma coisa de bom Deus está ensinando para mim e para você, mesmo em meio a tempos e a dias tão difíceis. Essas foram as minhas palavras. Desculpe aqui algum tropeço, algum erro técnico, faz parte. Mas de uma coisa eu tenho a certeza absoluta: Deus está no controle de nossas vidas. Espero que até aqui o grande Deus tenha falado com você, né? Eu creio que Deus falou com você, não aquilo que você quis ouvir, mas aquilo que você precisava e devia ouvir segundo a própria vontade dele. Bom, aqui eu me despeço em nome de Jesus, né? Se inscreva, deixe seu sininho, aperte aí o sininho, deixe aí seu like e comente. Os comentários são muito importantes para o crescimento do canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Amém? Assim você vai me deixar feliz e vai fazer com que o canal cresça. Sendo assim, fique com a santa paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o grande Deus de Israel me permitir. Amém? Que Ele te abençoe, que Ele cuide de você, onde quer que você for e de onde quer que você esteja. Amém? Jesus te ama.